Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação aqui da BTC e no episódio de hoje falaremos sobre produtos ruins do mercado financeiro. A gente sempre fala aqui, né, sobre a importância da diversificação, que cada produto ou cada classe de ativos vai ter uma serventia dentro de um perfil de investimento, etc. Mas tem alguns produtos e algumas formas de distribuir os produtos que são ruins, muitas vezes independente do ponto de vista. E é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Como a gente vai falar de alguns produtos, né, e exemplificar, é bom que já fique claro aqui que nada aqui é uma recomendação ou eventualmente desrecomendação de investimentos, tá? Faça sua própria análise, tenha interesse em conhecer sua própria carteira e analise, avalie a possibilidade de pegar um profissional dedicado a sua carteira para te ajudar nessa construção. Para me acompanhar aqui no episódio, estou com o Rafael Lopes, instrutor de risco, performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala, Rafa. Fala pessoal, prazer estar com vocês novamente. Vamos lá, mais um BTC Money. Vamos para cima e com a gente também Marco Barros, instrutor de investimentos do nosso curso de negócios, General Business Program. Fala, Marquinho. É isso aí, mestre Habib. Olá, mestre Rafa. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês nesse episódio de número 93. Vamos que vamos. Muito bom. Peço para você que está acompanhando a gente pelo YouTube para se inscrever no canal, né? Dar aquele like parceiro para ajudar esse vídeo a atingir mais pessoas. E você que acompanha a gente pelo podcast, através da sua plataforma de podcasts favorita, se você tiver algum tema que você gostaria que a gente tratasse aqui, vai lá para o YouTube e coloca um comentário sugerindo temas, né? E, enfim, qualquer coisa que você queira comentar com a gente, que a gente gosta muito de ter esse retorno de vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, hoje o tema é polêmico. A gente vai falar de produtos ruins do mercado financeiro, né? Então, se você atua no mercado financeiro, né, oferecendo produtos ruins para os seus clientes, nessa hora que a gente aqui, com a nossa independência, vamos esclarecer as coisas, não é, pessoal? Então é o seguinte, eu queria começar esse papo dentro da renda fixa, né, que é uma área que o Rafa conhece bastante. E é o seguinte, Rafa, já me foi oferecido algumas vezes aí na história, né, alguns produtos curiosos dentro da renda fixa que talvez sejam ruins independente do perfil de investimento. Você conhece algum produto assim? O que você poderia falar sobre essa classe de ativos especificamente? Isso aí tem muito a ver com aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes também, que é quando existe um conflito de interesse entre o investidor e o dono daquele produto financeiro, decorrente do fato de que muitas vezes o dono do produto financeiro tem um objetivo que é o objetivo de geração de lucro. E, portanto, muitas vezes ele vai configurar, vai desenhar um produto, um instrumento financeiro que maximize o próprio lucro, mas que muitas vezes não é a melhor opção para o cliente, para quem está sentado ali na frente dele. Quais seriam algumas das maneiras da gente minimizar isso ou contornar isso? Bom, primeiro é com o aumento da concorrência, obviamente, porque quando você tem um aumento da concorrência, você consegue fazer com que o nível do serviço oferecido, dos produtos, melhore como um todo, né? Então, esse é sempre um caminho. O segundo caminho seria através do aumento da educação financeira média do brasileiro, porque sempre tem alternativas, obviamente, a esses produtos que não são tão bons, mas essas alternativas têm que ser do conhecimento do público, né? Ou seja, o investidor, o cliente, ele tem que saber onde que ele vai acessar essas outras alternativas ou produtos que são produtos que fazem mais sentido, que são melhores. Bom, mas vamos lá, alguns exemplos, né? O primeiro e o clássico exemplo que todo mundo conhece, que certamente muitos brasileiros, eu tenho certeza, tem bastante dinheiro alocado nesse produto, são os CDBs DI dos grandes bancos, né? Aqueles CDBs que te pagam 80, 82, 85% do DI. E por que existe isso? Bom, basicamente o banco precisa captar dinheiro para emprestar na outra ponta. Quanto mais baixa essa captação, melhor para ele, porque ele ganha mais no spread bancário, né? Então ele vai tentar colocar lá aquele CDBzão com essa taxa bem magrinha e tem muita gente que aloca porque às vezes, né, a orientação do gerente, às vezes o cliente nem sabe direito onde que o dinheiro dele está colocado, é uma alternativa conservadora
E olha, eu vou te falar, viu, que acho que hoje em dia, com essa bagunça toda do nosso país, ficar no 0 a 0 já estaria bom, hein? No final das contas, mesmo esse pessoal já tá melhor que muita gente aí, mas vamos mais, enfim, né? Na renda fixa, a renda fixa após realmente receber 82, 85% do DI não faz muito sentido, dado que a gente tem a alternativa do Tesouro Selic, né? Bom, além dos CDBs DI, a gente tem alguns outros exemplos na renda fixa, por exemplo, os fundos de crédito, os fundos de renda fixa, os próprios fundos DI que têm taxas de juros, desculpa, taxas de administração muito altas. Então, às vezes você faz lá, vou fazer um investimento num fundo referenciado DI, sei lá. E aí, esse fundo que só compra também Selic, né? Ele só tem ativos que pagam 100% da Selic, pode ter uma taxa de 1,5%, eventualmente, de taxa de administração, o que, obviamente, é um absurdo, né? Isso nos fundos, às vezes através de previdência também, tem vários veículos de previdência que têm taxas altíssimas, que só investem em títulos pós-fixados, aí quando você vai ver lá a performance dele no médio e longo prazo, está ganhando 80 do DI, 85% do CDI. Só para ficar claro para todo mundo, quando a gente fala 80 do DI, 85% do DI, eu estou falando 80% da rentabilidade da própria Selic, né? Porque o DI e a Selic são idênticos praticamente. Então, quando a gente fala um CDB-DI que paga 80 do DI, quando a gente fala de um fundo que ganha 80% do DI, a gente está falando de uma remuneração que é 80% da Selic, mais ou menos, tá? Então, como a gente mencionou antes, né, como tem o Tesouro Selic que é 100% da Selic, realmente não faz muito sentido. Então, esses são dois exemplos que está na ponta da língua, acho que todo mundo é fácil, é bastante fácil de identificar. Tem outros também que são um pouco mais complexos, vamos dizer assim, um pouco mais sutis, mas esses são muito óbvios e realmente tem muito dinheiro nesses produtos financeiros. Pois é, o que você falou, Rafa, é realmente importante na questão da educação financeira e de ter um pouco mais de informação, porque realmente investir em um CDB que paga 80% do DI, né, ou do CDI, e fundos de investimento que alocam o seu dinheiro inteiramente em, por exemplo, Tesouro Selic, né, enfim, no CDI ou na Selic, e cobram taxas de 1%, investir nesses produtos é uma grande cagada, né? Porque a gente tem produtos mais rentáveis com as mesmas características de liquidez diária, eventualmente que você está buscando, enfim. Então, realmente é a beleza da propaganda, tá? Isso é um grande enfim, chamariz, né? Então, os produtos ficam muito mais à disposição do cliente, o gerente muitas vezes coloca ele perto do cliente e tal. Mas só para fechar aqui na renda fixa, Rafa, e a famosa poupança? Hein? A poupança seria um produto ruim? Tem algum elemento que a gente deve considerar aí ou realmente dá para dispensar? Olha, eu vou te falar, viu, Rabib, que a poupança, ela paga 70%. Quando a Selic está abaixo de 8,5%, né, a poupança paga 70% da Selic, só que ela é isenta do imposto. E quando a Selic passa de 8,5%, que deve acontecer logo, logo aí, né? Então, aí a poupança vai passar a pagar 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, né? E isento também do imposto. Eu te diria que sim, ela realmente ela fica um pouco aquém em termos de performance quando a gente compara com o Tesouro Selic, mas por incrível que pareça, a gente está caminhando para um cenário no Brasil que olha que eu já estou achando que a poupança nem é mais tão ruim assim, viu? Porque, enfim, isso é tema para outro BTC Money, né? Mas ela, se você comparar a performance líquida da poupança com um título que paga 100% do DI, a diferença não é tão grande, apesar de existir, né? Então, como ela paga menos, acaba que ela não é a melhor alternativa, mas essa diferença não é tão grande. Uma outra desvantagem da poupança é que ela remunera sempre no que a gente chama de aniversário, né? Ou seja, se você coloca o dinheiro hoje, você só ganha a performance depois de um mês. Se você resgata no meio do caminho, o que provavelmente vai acontecer, né? Ou seja, você vai fazer várias alocações na vida, na poupança, ali ao longo do tempo. Quando você fizer um resgate, uma parte desse resgate você vai acabar perdendo a rentabilidade do mês. Então, isso é uma outra desvantagem da poupança. O bom é que é protegido pelo FGC, tem liquidez imediata, liquidez diária. Então, isso são algumas das
das vantagens também da poupança, né? Esse risco de crédito baixo e a alta liquidez. Mas então ela não é a melhor alternativa, mas também não é a pior, vamos dizer assim, né? Até caberia fazer uma parte da reserva de emergência na poupança, que não seria nenhum grande ultraje, grande absurdo, assim, vamos dizer. Pois é, eu concordo, né? Porque além da isenção do imposto de renda que não cobre hoje, né, enfim, o ganho de 100% da Selic, por exemplo, tem a questão da mudança da regra após a Selic com 8,5%, né? Então, isso é um outro ponto que faz com que a gente tenha que analisar de uma forma um pouquinho mais meticulosa, né? Então, talvez não seja tão óbvio assim que é um produto ruim, apesar dele ter vários problemas hoje. Agora, Marquinhos, é o seguinte: o Rafa já comentou sobre fundos de renda fixa que têm taxas altas e, por exemplo, não têm rentabilidade, né? Ou tem uma rentabilidade próxima do que seria de um produto que não tem essas taxas. Mas quando a gente vai para a renda variável, aí o negócio começa a brilhar, né? E aí, Marquinhos, o que você pode pescar aí de produtos ruins dentro da renda variável? Excelente, mestre Habib. E antes de passar para pro renda variável, se você me permitir só dar uma complementada aqui na renda fixa, né? Muitas vezes eu ouço assim, não, eu deixo em poupança porque eu sei como é que funciona, é seguro, né? E aí o Rafa até trouxe o mecanismo do Fundo Garantidor de Crédito, né? Que garante até 250 mil por CPF por instituição, se aquela instituição falhar. E essa mesma, Habib, esse mesmo argumento eu ouço também para investimento em renda fixa em grandes bancos que às vezes rendem muito pouco, aí 80% CDB, um CDB que rende 80% CDI, e é bem importante lembrar que o FGC também garante os CDBs, os certificados de depósito bancário. Então, se você tiver lá um grande banco tradicional oferecendo 80% CDI, né, num certificado de depósito bancário, e um banco menor oferecendo uma rentabilidade de 160% CDI, tipo, o dobro de rentabilidade, a gente tem que saber que é tranquilo investir, né, nesse outro banco, que você pode até nunca ter ouvido falar, contanto que seja até 250 mil reais por CPF por instituição, porque se aquele banco vier a quebrar, você tem a garantia do fundo garantidor de crédito. Então, eu estou dando aqui, Habib, mais algumas argumentações para a gente sair daquele investimento que não está gerando tão bem e ir para investimentos que estão rendendo um pouquinho melhor. E aí, entrando no ponto do renda variável, né, mestre Habib? Antes de começar a gravação aqui do episódio, você me falou sobre o absurdo que é um fundo de renda variável que investe em somente uma ação. Tem mais alguns fundos aqui para a gente explorar aqui nesse tema, mas tá aí, né? Quando você investe num fundo, você pega o seu dinheiro, dá o seu dinheiro para o gestor, e esse seu gestor, o objetivo dele é pegar o seu dinheiro e comprar ativos, né, na qual ele se propõe. E tem alguns fundos aqui no Brasil, Habib, que investem somente em uma empresa, né? E aí veio a grande pergunta: por que caramba, em vez de você ir direto para a empresa, comprar ações da empresa, por que você coloca aí um fundo? Afinal, todo fundo tem custos, né? Então você tem ali uma taxa de administração que, dependendo do fundo, pode chegar aí até 2, 3%. E eu concordo com você, Habib. Eu acho uma coisa bastante estranha investir num fundo desse, né? Por que eu vou investir num fundo de ações se só investe, por exemplo, Petrobras? Se eu posso ir lá e investir direto em Petrobras. E aqui eu fico imaginando, né? Por que alguém investiria num fundo desse? E eu tenho dois motivos possíveis, mestre Habib. O primeiro, realmente falta informação, né? Aquele ponto que o Rafa trouxe, né? Falta educação financeira, falta concorrência, levando para esse cliente mais opções. E tem uma segunda opção, mestre Habib, que eu que aí é até justificável. Imagina aquele cliente, mestre Habib, que já tem muito dinheiro, né? Ele quer investir em Petrobras, mas ele não quer ter que ficar cuidando ou lidando com o fato de, pô, de cada tanto e tanto tempo tem dividendos e eu vou ter que reinvestir dividendos, né? Olha que problemão, né? Eu vou ter que parar das minhas férias aqui para reinvestir os dividendos. Aí faz sentido você investir no fundo desse, porque você pega o seu dinheiro, coloca na mão do gestor e ele vai comprar só ações lá, por exemplo, da Petrobras, e sempre quando a ação da Petrobras dá dividendo, ele vai reinvestir automaticamente esse dividendo. Tá aí um motivo pelo qual eu penso que alguém bem estruturado investiria no fundo desse, mas sabe, tá com você.
Tá bom, você até me convenceu aí da motivação aí do fundo, eu entendi o motivo e concordo, ok, beleza. Mas, em geral, né, para os seres humanos aí que estão no dia a dia tal, e eventualmente se interessam e esse custo é relevante, né, realmente se torna problemático. Isso não acontece só com ações, né? Você tem também fundos que investem diretamente em ETFs, que são os fundos passivos negociados em bolsa, e que também vai ter um adicional da taxa para você fazer uma coisa que você poderia fazer sem taxa, exatamente a mesma coisa. Então, você tem, por exemplo, um ETF no Brasil, que alguns ETFs, mas tem um que é bastante conhecido, que replica o S&P 500, né, o índice das 500 empresas lá nos Estados Unidos, né, as maiores empresas. E você tem fundos que adquirem esses ETFs, né, cotas desses ETFs. Então, realmente enfim, é uma duplicação, né, de taxa de trabalho que não é necessário, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com esses produtos, né? Porque realmente você acaba pagando taxas que são exorbitantes, né? Rafa, o Marquinho, desculpa, vou passar a bola para você. Não sei se você tem mais algum outro tipo de produto aí nessa classe de ativos ou em outra que você queira comentar. Complementar só em relação ao ETF, antes de passar a bola para o Rafa, né? O ETF, ele então é um fundo passivo, né? Ou seja, ele vai comprar os ativos de uma lista pré-determinada e por isso ele tem uma taxa de administração muito mais baixa, né? De 0, alguma coisa, a grande maioria deles, né? Fazendo com que o investimento nosso através desses ETFs a longo prazo renda muito mais. Porque, pessoal, cada ano que a gente é descontado lá de 1, 2%, 3% de taxa de administração, esse dinheiro que foi tirado deixa de continuar rendendo ao longo prazo, né? E aí a gente acaba perdendo muito daquela maravilha dos juros compostos, né? Então, eu hoje sou um fã de ETF, né? Então, você tem duas oportunidades, né? Investir num fundo que vai investir em ações do S&P 500 ou você pode comprar um ETF do S&P 500. Cara, vai no ETF. Se o seu objetivo é estar exposto naquelas 500 maiores ações lá do SP 500, compra o ETF porque a taxa de administração vai ser muito mais baixa. É isso, Mestre Habib. Era só o que eu queria complementar antes de passar para o Mestre Rafa. Boa, então a gente falou por enquanto aqui de renda fixa, falamos de renda variável, fundos. Rafa, se tiver algum ponto aqui também, algum outro produto que você imagina que também não é muito recomendável dentro dessa classe de ativos, senão é perguntar para você também sobre previdência, né? Se tem alguma coisa dentro da previdência que o investidor, a investidora tem que ficar atento, que pode ser eventualmente uma batata quente ou um produto não muito bacana. E aí? Só um outro produto que tem que tomar um pouco de cuidado é sempre com o crédito privado, né? Então, a gente falou dos produtos que têm proteção contra o FGC, mas o crédito, ele é um investimento que é binário, né? Ou seja, você pode ganhar lá um X% de remuneração ou zero no limite. Então, fazer investimento em crédito privado que não tem cobertura do FGC é um cuidado. Você, toda vez que for colocar então, dinheiro num CRI, num CRA, numa debênture, tem que ficar bem atento. E se for fazer investimento em crédito via um fundo de crédito, que tem vários fundos bons, tem que ficar muito atento ao quanto esse fundo reserva de liquidez para pagar resgate, porque num cenário de crise, que você tem uma corrida, vamos dizer assim, os créditos sendo marcados para baixo, ou aquele fundo precisando vender crédito para pagar resgate, esse fundo pode ter problema se ele não tem um bom colchão, uma boa reserva ali de recurso para esse fim, né? Ou seja, ele tem que deixar uns 20, 30% do patrimônio alocado em títulos mais conservadores, títulos de alta liquidez para conseguir pagar resgate. Senão o cotista do fundo de crédito pode ter problema também. E aí eu já estou entrando um pouco mais em características específicas, né? Um pouco mais detalhadas desse tipo de investimento, né? Ou dos investimentos que são feitos na renda fixa. Em relação à previdência, a previdência, ela, do ponto de vista tributário, muitas vezes é atrativa, né? Então, quando você vê a tabela de tributação regressiva, é uma tabela que depois de 10 anos leva a alíquota do imposto de renda para 10%. E mesmo na tributação progressiva, dependendo do seu formato de renda, mas eu estou falando para valores mais baixos, pode ser que você consiga também
se você não tem renda tributável, né, e tira pouco o recurso da Previdência todos os meses, você pode ficar até isento da tributação. Isso lá na frente, né, numa fase em que você começaria a fazer resgates, portanto, de um ponto de vista tributário, a Previdência pode ser bastante atrativa. Agora, quando a gente olha para os custos da Previdência, aí realmente a coisa fica bem feia, né? Porque como que era no passado? No passado, dado que a gente tem esse histórico de um DI muito alto, né, de uma taxa de juros básica da economia muito alto, a grande maioria dos recursos alocados em previdência eram alocados em previdências pós, ou seja, previdências bastante conservadoras. E as taxas de administração dessas previdências eram muitas vezes absurdas, realmente absurdas, né? Porque é engraçado, se você está falando de uma Selic a 15%, vamos dizer assim, 15%, 18%, 20%, você joga lá uma taxa de administração de 2%, às vezes 2,5%, dá uma diluída, né? O cara não sente tanto, não percebe tanto esse custo lá, mas ele existe, é altíssimo. Quando, obviamente, a Selic foi para algo mais perto de 2%, que foi rapidamente, né? Mas quando ela estava 4%, 5%, 7%, 8%, que é o que para onde está indo agora no curto prazo, ainda assim, algumas gestoras, alguns veículos de previdência têm a cara de pau de continuar cobrando essas taxas muito altas, porque o cara que vinha com a previdência carregada lá de trás, se ele que cai, você acha que alguém vai bater na porta dele e falar assim, ó, meu amigo, agora está complicado o negócio aqui, a Selic caiu, você está pagando muita taxa de administração, vamos tirar o seu dinheiro? Isso não existe, né? Ninguém faz isso. Quer dizer, pelo menos o pessoal aí que eu conheço, que eu já conheço não, né? Mas já acompanhei. Nunca vi ninguém pedir, nenhuma empresa pedir para o cotista, né? Para o cliente tirar o dinheiro da Previdência. Então, no caso da Previdência, tem que tomar muito cuidado com essas taxas. E também tem aquela taxa que a gente fala que é a taxa de entrada ou a taxa de saída da Previdência. Isso já não existe mais praticamente nas novas Previdências, mas é sempre bom ficar de olho, né? Vai que. Acho que é isso. Pois é, não, mas tem que ficar muito atento às taxas, isso é muito importante, hein, pessoal? Como o Rafa falou, num passado distante, que talvez volte em algum momento, de taxa Selic muito alta, né, as taxas altas acabam se mascarando, né? A gente usa muito, aí tem muita economia comportamental, né? A gente usa o framing, a gente faz referências que acabam dificultando um pouco a nossa tomada de decisão, fazendo com que a gente tome decisões erradas. Então, quando a gente fala de uma taxa de 0,3%, 0,1%, né? Aqui a gente está falando de uma taxa que tá pagando ali o serviço, né? Não é porque aumenta a taxa Selic que essa taxa tem que aumentar em porcentagem também, né? Então tem que ficar atento a isso. E por último, Marquinho. O Marquinho é nosso grande especialista aqui em seguro de vida, né? Teve uma pessoa muito próxima a mim, né? Que estava buscando seguro de vida, né? Queria, enfim, fazer aquela proteção bacana. A gente já falou sobre isso em algum episódio no passado, mas dá uma olhada, vale a pena no histórico. A gente fala bastante, dá muito detalhe. Enfim, ela foi atrás disso e a pessoa, né, do banco distribuindo o produto acabou enfim, oferecendo para ela um valor exorbitante, com a justificativa de que servia também para a previdência. E aí, Marquinho, pode ser um produto ruim, dependendo do aspecto? Ai, meu Deus, Habib, você fala isso, meu coração até começa a acelerar, porque está completamente errado, né? É muito equivocado a gente comercializar seguro de vida como se fosse um investimento, né? Basicamente, mas, Habib, todo planejamento financeiro ele tem dois pilares muito importantes, que é o pilar do investimento, né, que é o que a gente está falando aqui, renda fixa, renda variável, previdência, todos aqueles ativos financeiros que têm o objetivo de acumular patrimônio e fazê-lo crescer. Né? E aí, para a gente, pessoa física, né, é sempre um objetivo de conseguir aí a independência financeira, conseguir ter mais
garantia de conseguir manter a vida, né? Principalmente depois, quando a gente fala na pessoa física, da aposentadoria, né? Então a gente vai, nesses dois pilares, o pilar do investimento, a gente vai acumulando para em algum tempo a gente ter condições de poder parar de trabalhar e viver só com esse acúmulo que a gente fez. Mas nesse meio do caminho, enquanto a gente não chega lá na independência financeira, é importante que a gente tenha esse outro pilar, que é chamado de pilar de seguro de vida. Então, apesar de ser um produto financeiro, dentro do mercado financeiro, ele não é um investimento, ele está é exatamente o oposto. Né? O seguro de vida ele serve se algo interromper a nossa capacidade de gerar renda antes da hora. Né? Então, há um acidente, uma doença que aconteceu nesse meio do caminho, nessa minha jornada, o seguro de vida serve para me dar um cheque grande que vai me permitir pagar as contas dali para frente. E esse que é o objetivo. E, Mestre Habib, existe muita confusão entre seguro de vida e investimento em um tipo de seguro de vida muito específico, que são chamados seguros de vida vitalícios. São seguros muito utilizados para o planejamento sucessório. O que é isso, Habib? Quando uma pessoa morre, quando uma pessoa vem a faltar, todo o patrimônio que ela tem, seja dinheiro, seja imóveis, seja empresas, tudo isso fica bloqueado e passa por um processo judicial chamado inventário. Né? Esse processo não é barato, nem rápido, né? Muito pelo contrário, ele é caro e demorado. E é por isso que a gente tem um tipo específico de seguro de vida que serve muito bem para esse tipo de função, que são os seguros de vida vitalícios. Ou seja, a gente paga durante 30 anos, por exemplo, dando um exemplo aqui, eu estou pagando aqui dos meus 35 até os 65 anos, e mesmo depois que eu paro de pagar, Habib, um seguro vitalício, ele continua válido. Até quando? Pelo resto da vida, por isso que é vitalício, né? E esse tipo de seguro é diferente dos seguros que a gente normalmente está acostumado, né? Aqui no Brasil a gente está acostumado àquele seguro que eu estou pagando, enquanto eu estou pagando eu estou protegido. Esse tipo de seguro, mas Habib, o seguro vitalício, ele tem a característica de que se o cliente cancelar o seguro, ele recebe parte da provisão matemática, né, que vai sendo constituída para pagar aquele sinistro algum dia. Né? Isso é chamado de valor de resgate. Agora, é completamente diferente de um investimento. Então, se o cliente precisa de um investimento, não vai ser no seguro de vida que ele vai encontrar isso. Né? Então tem que tomar muito cuidado. O seguro de vida ele é fantástico, ele é fenomenal, ele tem várias vantagens, né? Desde eu estar protegido desde o primeiro prêmio, até um seguro que vai ficar comigo a vida inteira. A parte tributária tem vários benefícios, parte de direto para o beneficiário, vários benefícios, mas um benefício que o seguro de vida não tem é investimento. Ele não é um investimento. Se você quer um investimento, vai direto e procure um investimento, até porque a maioria desses seguros eles têm uma liquidez bem prejudicial, né? Então, nos primeiros anos de pagamento de seguro, se você cancelar o seguro, você não resgata nada. Então, toma muito cuidado, tá? Se o seu profissional financeiro está te oferecendo seguro de vida como uma maneira de previdência lá do futuro, meu, não compra, né? Ainda reclama dele, porque se seu objetivo é ter uma previdência, vai para uma previdência, tá? Mestre Habib, seguro de vida, o objetivo dele não é investimento, não é resgate, o objetivo do seguro de vida é proteger. Pô, muito bom, né? E com isso acho que a gente fecha aqui esse tema, né? Muito importante, porque tem produtos que são ruins sob qualquer perspectiva, tem produtos que são ruins dependendo da situação, e tem produtos que são ruins por não cumprir com o objetivo ao qual ele serve, né? Que é muito caso do seguro de vida, que é um excelente produto para proteção, né? Mas tem que ser vendido da forma correta, muito interessante. Pessoal, então eu queria muito agradecer, Rafa, muito obrigado de novo pela participação. Valeu, eu que agradeço, foi um prazer e nos vemos no próximo BTC Money. Um grande abraço, pessoal. Valeu, e Marquinho, muito obrigado também. Que isso, muito obrigado a você, Mestre Habib. Eu acho que a grande conclusão desse episódio é saiba o que você está fazendo, né? Então, se você está investindo num fundo só de Petrobras, tenha um motivo para ele, tá? Eu vou trazer aqui, aproveitar que estou finalizando, mais dois tipos de investimentos que normalmente podem ser considerados produtos ruins, só que tem ali também a sua função, que é o COI
certificado de operação estruturada e a capitalização. Né? Uma vez, mas Habib, eu estava em sala de aula aí falando do título de capitalização, que não rende nada, sei lá o que, meio que colocando título de capitalização como uma coisa ruim. A aluna na frente da sala levantou a mão e falou: professor, eu ganhei uma casa no título de capitalização. Toda a minha argumentação foi por água abaixo, então a gente tem que saber sempre o propósito do nosso investimento. Né? Bom, aproveito para mandar um abraço para as turmas 86, 89 e 92. Acabamos agora o módulo de análise de investimento no nosso General Business Program. Turmas sensacionais. E é isso. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo BTC Money. Até com você, Mestre Habib. Muito obrigado, pessoal. Obrigado você que acompanha até agora. E como o Marquinho comentou, temos um encontro marcado na semana que vem para o próximo BTC Money. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.